Olá pessoal, tudo bem? Marlon aqui, advogado, sócio da MC Advogados. Bom, muito legal estar aqui podendo fazer esse vídeo, né? Agradeço a quem assiste, de repente dá o like, compartilha, enfim, eu quero fazer, eu faço esse tipo de conteúdo, estou fazendo agora, né? Porque vivo um momento de advocacia que com certeza chegará para todos os advogados, magistrados, procuradores, Ministério Público, que é a digitalização, né? Se eu não dominar as mídias sociais, se eu não dominar tudo que tem a oferecer as inteligências artificiais, que estão sendo muito debatidas, né? Acredito que o governo em breve vai querer taxar também, mas isso é para outros assuntos. Hoje eu quero tratar de um tema, porque, puxa, eu acho que eu devo isso ao pessoal que estudamos juntos, né? E foram 5 anos de faculdade, depois a prova da OAB. Então eu queria, para aquele que está estudando para a OAB, né, que tá estudando ainda, ou já é bacharel, e não passa na prova, faz em trabalhista, faz em criminal, vai passando pelos temas e não consegue passar na bendita prova da OAB. Eu vou falar da minha experiência, né? Na qual ninguém me falou nada. Hoje eu estou falando isso para vocês, mas eu fiz isso é, com a minha própria cabeça, né? Eu recebi uma direção de Deus que me ajudou muito, né? Agradeço muito. E foi o que eu decidi fazer, tá? Durante a faculdade em si, não era. é, Primeiro eu vou colocar 3 pontos. Um é faculdade, o segundo é OAB e o terceiro é o direito na prática, tá? Então assim, estamos falando do primeiro tema, faculdade. Faculdade em si, na faculdade em si, você tem ali aquele monte de coisas para você ver e o mundo do direito é muito grande. Os livros, você pode ver, os livros que a gente usa são enormes para tratar de um tema simples, né? Quantos usucapiões existem, né? Quantos habeas corpus, preventivo, repressivo. Se a gente for falar de civil, quantas leis ordinárias, quantas ações ordinárias nós podemos tratar. Se a gente for para o direito constitucional, é remédio constitucional, é previsão, é ADI, né? É ação civil pública. Então, isso tudo é um mundo do direito. E é um mundo que te leva para vários caminhos, tá? Eu digo uma coisa. Bom, durante a faculdade, vou colocar minha experiência, tá? Na faculdade, a gente sabe que a gente precisa daquele conteúdo, né? E para mim sempre foi uma forma legal de aprender. Tive ótimos professores, né? Que faziam você assistir às aulas e por interesse, não porque você estava ali, é por interesse. Se, se você não gosta de direito, não faça direito, porque você vai se ferrar lá no terceiro tema, que é a vida na prática, tá? Então assim, se não gostar de direito, não faça. Bom, seguindo, faculdade. Na faculdade era aquela coisa, né? A gente passa cola, a gente estuda, passa uma escola, a gente estuda um pouquinho, faz um trabalho junto. Quando faz, vem 3, 4 pedir para adicionar o nome. Gente, isso é a faculdade, né? Não tem moral
né, para poder dizer, não, nunca colei, nunca passei cola. É, besteira, besteira. Poxa, é ruim ter que dizer isso. É ruim, mas também é a realidade. Quando a gente fala que é a realidade, é a realidade. Em regra, o profissional, quando estuda, é a regra geral, né? Um passa para o outro e assim vai. Não quero me estender nesse tempo. Então a faculdade é a parte mais fácil do que eu proponho aqui. A gente aprender e estudarmos juntos. Faculdade é a mais fácil, tá? De você passar. Poxa, peguei um ADP aqui, volta lá, faz de novo, né? Mas aí você está na faculdade. Outra coisa muito importante, estágio. Estágio. Durante o curso, tá? Chega ali no terceiro semestre, eu acho que você já arruma um estágio. Primeiro e segundo não, porque está muito cru. Mas terceiro semestre em diante, eu acho que já dá para começar a pessoa enfrentar os conteúdos, aquilo que chega, né? Então, quando você está no terceiro semestre em diante, quarto, você vai procurar um estágio. Aí vem o problema. Os escritórios grandes, as big techs da advocacia, né? Vamos dizer assim, tem outro nome que é utilizado, agora não me lembro, quer dizer com quantidade, né? Que tem muitos processos. Aí você vira um estagiário, copia e cola, porque você vai estar em determinado setor, né? Você vai estar em determinado setor e ali você só faz isso. Você vai ter que fazer, sei lá, uma petição de juntada, você vai ficar lá o dia inteiro fazendo petição de juntada em vários processos. E meu primeiro estágio foi num escritório enorme, talvez até muito conhecido, né? Que é o Nelson Williams Advocacia. Agradeço muito pelo período que passei por lá, foi 1 ano de estágio lá. E eu não quis renovar, porque o que eu fazia lá na Nelson Williams era basicamente ir aos fóruns, tirar fotos de processos físicos e voltar. Eu tinha uma moto, né? Eu tinha uma moto, me facilitava a vida. E os outros estagiários, a maioria aí de ônibus, assim, bom. E voltava para lá, né? Fica ali na Berrine. Depois eu passei pro Sete Câmara Correia e Bastos, na Avenida Paulista. Nesse eu não fiquei, eu acho que eu fiquei 2 meses, porque era um escritório que, para mim, eu acho que tinha que ter respeito entre as pessoas. Eu achava que era desrespeitoso algumas formas como os, os estagiários e associados eram tratados, né? Não permito que isso aconteça. Ponto. Acabou. Para mim ali, eu só fui buscar minhas coisas e fui embora, tá? Depois eu passei numa provinha que fizeram e eu fui estagiar na Advocacia Geral da União, na AGU. Aí veio a bagagem. Aí eu posso dizer que veio alguma bagagem jurídica. Porque o procurador federal, a qual deveria me instruir, ele morava no interior. E o escritório aqui na Paulista, né, onde tem... Na Trianon MASP, você vê lá a Advocacia Geral da União. Eu ia todos os dias para o escritório, né? E eu tinha que fazer tudo. Porque é claro que ele supervisionava, me pontuava, mas eu aprendi a fazer muita peça, assim. Embora seja uma área que eu não atuo nem me pagando muito bem, que é o direito previdenciário. E o nosso setor era justamente aquele que a gente defendia o INSS. Eu me sentia até envergonhado de defender o INSS perto de pessoas que realmente são carentes. Elas necessitam daquele benefício e ele foi
indeferido, né? Mas a gente aprende, né? Eu só participava de audiências, tá? Nessa parte de INSS, toda a audiência tinha o procurador que a gente fazia peças e tinha outro procurador que ocupava uma sala do fórum. E aí, esse outro procurador, ele passava o contexto da audiência para mim, e eu fazia uns resumos, uns cortes para ele, e aí aquilo ali eu lia, eu aprendia, né, e tal. Aí eu ia para a sala de audiência com ele, conhecia os magistrados, conhecia todo mundo. Cafezinho toda hora, estava rodando por lá. Então, o estágio, junto à faculdade, é muito importante, porque se tem uma dúvida na faculdade, você vai tirar no estágio. Se tem uma dúvida no estágio, você vai tirar na faculdade. Tá? Normalmente é isso que acontece. Se tem uma dúvida do estágio, você fica com vergonha de perguntar para o seu superior, você manda lá no seu professor da faculdade. Eu sei que é assim porque eu fiz isso, né? Então, primeiro ponto, faculdade, passamos. Aí vem a prova da OAB, né? Você passou por um longo caminho de 5 anos de estágio, de advocacia, às vezes você já é bacharel, né? Você continua lá por mais um tempo e não consegue passar na prova da OAB. Chega na hora da prova, você tira 20, 30 pontos e, puta, desanima, né? Poxa, tentar mais 3 meses, acho que 3 em 3 meses, né? Mais 3 meses para fazer de novo a prova. Infelizmente é isso, né? Você passa na primeira, não passa na segunda fase, aí volta a fazer a segunda fase de novo e de repente você não passa, você volta para a primeira fase. Isso é muito ruim, né, para o seu psicológico, porque as pessoas ao nosso redor elas têm a noção de que você é alguém que fez uma faculdade e não consegue passar em uma prova. A gente fica até meio envergonhado, né? Comigo, eu vou passar o método que eu estudei para a OAB, tá? O método que eu estudei para a OAB foi respondendo questões. Tem um site que eu não sei nem se ele existe mais, mas que chama Que Concursos. Aí lá nele tinha uma aba que era provas da ordem. Eu peguei e falei, olha, eu vou pegar esse trem aqui, vou pegar esse negócio aqui e vou fazer uma prova todo dia. Vou estudar uma matéria e vou fazer uma prova todos os dias. Então, ainda na faculdade, eu já tinha preparado minha monografia, né? Então eu estava com muitos temas já encaixados na minha cabeça, porque a minha monografia eu mesmo fiz também, eu não contratei ninguém para fazer a minha monografia, eu fiz, porque eu sabia que é importante, né? Mas, voltando, vamos lá. Já estava ali com bastante conhecimento teórico, né? Mas tinha já algum conhecimento para fazer a prova da ordem. Prova da ordem eu fiz em direito constitucional, porque é uma das áreas do direito que eu mais gosto. Não dá para atuar nela, e pelo menos não agora, né? Tenho pouca bagagem na prática, mas quem sabe no futuro, né? Então, você estuda para a prova. Você não vai estudar, acho que são 12 matérias, não sei nem quantas são mais hoje, mas você não vai pegar as 12 matérias em 3 meses e estudar e achando que vai passar. Você vai abrir uma doutrina gigantesca da Maria Helena Diniz, e que tem até aqui a coleção, você vai pegar direito trabalhista, que é outra forma totalmente diferente do direito civil que acompanha com os nossos direitos em geral, tá? E direito civil é uma matéria que ela é fácil de se identificar a peça e tal, mas de repente vem uma peça mais casca grossa. Eu preferi fazer constitucional por ser a menor matéria. Nós temos ali 200 e poucos, 144 artigos, acho que é isso. Se eu estiver errado, depois corrige aí.
a gente tem poucos artigos e poucas ações a se tomar. Tem os remédios constitucionais e as declaratórias de ações que são revisadas pelo STF, né, os recursos extraordinários, né, tem essas coisas, né, mas eu optei mesmo assim por fazer a prova da OAB inconstitucional. Bom, para não me perder, o que eu fiz? Fazia uma prova por dia, todos os dias uma prova, e eu fui aumentando meus pontos. Hoje eu tirei 27, amanhã eu tirei 28, mas não pode parar de estudar. Você não pode parar de estudar. Sua fase de OAB é OAB. Você vai largar, se possível, até o estágio, né? Então, assim, eu ficava horas e horas estudando para fazer a prova da OAB. E a minha forma de estudar é responder questões. Até sugiro, e é isso que eu vim, o principal assunto que eu quero colocar é esse. Resolva fazer a prova depois que você estiver preparado, senão você vai se desmotivar muito mais do que você fazer e tirar 39. Primeiro faz 10, 20, 30 provas antes de ir para a prova final, porque você vai ver que existe um padrão nas provas da OAB, existe um certo padrão ali. Fez o padrão, fez o correto, já está tirando mais do que 40 pontos, lá quando você faz em casa, está tirando mais do que 40, opa, vou marcar meu exame, vou no próximo exame. Aí legal, aí você já vai marcando que você já está acertando 40 ou mais. E 41, 10, 40, 10, tal. Eu mesmo fiz 57, 10 também, né? Então, primeira fase é isso, responder questões. Segunda fase, o que acontece? Você tem a peça da área do direito que você escolheu, né? Então, cada um tem a sua área, né? Eu fiz porque eu gosto da matéria. Tem pessoas que porque acham que a matéria é mais fácil. Tem pessoas, não, porque essa é a menor. Então, assim, depende muito de como você vai avaliar essa questão, né? Eu sugiro de verdade que você faça pela matéria que você mais gosta, tá? Então, sugiro que seja assim, porque você vai ter ânimo para estudar, ânimo para vencer ali, tá? Continuando, sem mais delongas, venha. Bom, passei na OAB, tô tranquilo, o que eu vou fazer? Vou montar escritório, vou entrar para o mercado, né? Vou procurar uma vaga de advogado júnior que vai me pagar ali 2,5 pau, 3 mil reais e eu vou aprender. Não, eu sinto muito, mas a vida não é assim. A realidade da advocacia é que é uma área que não se paga bem no mercado ou quando você ainda não tem experiência. Igual o pessoal de TI sai da faculdade, o cara tá ganhando 10 pau já, tranquilo. O advogado não. O advogado ele vai ganhar dinheiro mesmo quando ele tiver o próprio escritório, não estar associado a nenhum escritório de advocacia, prospectar seus clientes, né? De forma que a gente faz, né? Do que eu falei lá no começo. Primeiro você tem aí as indicações familiares, que são importantes, indicação de colegas da faculdade, que são importantes. Você ajuda, divide um processo, fala, olha, vamos trabalhar junto nesse caso, tem um AB, o outro não tem. É assim que faz no começo da advocacia. Se você vai comer no final do dia, meu amigo, eu não sei, mas é a realidade da advocacia. Então, o que eu faço hoje, né? Hoje eu tenho meu escritório, já tem 6 anos de escritório próprio, né?
que eu terminei a faculdade, já abri o escritório. E nisso é muito mais vantajoso, porque uma ação, você vai pegar a tabela da ordem, né, ver os honorários para aquela ação que você vai fazer, e aí, assim, eu posso falar alguma coisa contra isso sem ser penalizado? Não sei. Mas muita gente, eu não vou dizer, tá? Muita gente divide honorários com o bacharel, com o estudante. Ah, você me indicou, te dou um pouquinho de honorários. Muita gente faz isso. Ponto. Fim desse assunto. E aí você vai estruturando o seu escritório. Né? Hoje eu já tenho site, eu já tenho marca, eu já tenho pessoas que vêm do aleatório, enfim, já tenho bastante conteúdo para escalonar. Agora eu preciso do digital. Então já semana passada já contratamos fizemos já uma landing page. Agora nós vamos fazer o marketing jurídico com cash no Google, né, no ADS, colocar dinheiro no ADS para nós aparecermos no topo, né? E então, assim, a fase mais difícil é essa, porque você vai fazer isso o resto da vida, ou você vai fazer um concurso e fazer a mesma coisa o resto da vida. Depende de cada um, onde cada um quer chegar. Tá? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Tá? Não esqueçam de refazer questões, preparar 4 matérias para a prova da OAB e, por último, ter resiliência. Resiliência no exercício da profissão. Porra, não tenho R$ 600 para pagar por mês numa sala. Fique em casa. Vai atender pessoa? Vai lá no McDonald's, vai no shopping, atende a pessoa, pega tudo direitinho. Compartilhe conhecimento, receba conhecimento, valorize o seu trabalho, que também é muito importante. Porque, por exemplo, eu cobro consulta. Né? Muito advogado não cobra consulta. Eu acho que é muito válido, porque você vai estar desempenhando ali, você vai estar dizendo para a pessoa o direito dela. Porque se essa pessoa sair do seu escritório e for para o escritório do lado, ela já vai sabendo, né, mais ou menos. E se o cara cobrar mais barato, ela vai fechar com o cara lá e não vai se importar, tá? Então eu cobro minha consulta, meu tempo não é de graça, locomoção eu cobro também, e isso eu acredito que é justo, válido e eficaz, porque te gera valor na sua vida. Tá bom? Já são 23 minutos de vídeo, falei pra caramba, mas fica aí o meu recado, fica aí o meu, né, o que eu posso indicar, né? E para qualquer coisa pode me contactar por e-mail, vou deixar aqui no link, né? Se achou interessante, a gente vai falar de direito aqui várias vezes, dá um like, fala alguma coisa, faça perguntas, porque minha intenção é realmente ajudar e aprender, tá bom? Fiquem com Deus e vamos trabalhando todos os dias com mais afinco, de forma guerrida e de forma que possamos prover o sustento para nossos lares. Um abraço.